Ações defensivas. Hoje eu vou falar sobre duas empresas, especificamente sobre Carrefour e Hipermarcas, dando continuidade aos resultados do segundo trimestre. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. E vamos lá, pessoal, dando sequência aos vídeos sobre sobre a temporada do segundo trimestre, os resultados, e também vou remeter aqui a um vídeo que eu fiz no início de abril, dia 8 de abril, onde eu falava dos setores mais defensivos nesse cenário que estamos vivendo, Como o mercado é dinâmico, nem sempre os setores defensivos são os mesmos o tempo todo, porque tudo está correlacionado com a economia, com o cenário, com uma dinâmica global, Começando pelo primeiro setor, vamos falar dos supermercados. Então, venho falando isso há algum tempo aqui, o mundo mudou fortemente, as pessoas tiveram os hábitos, tiveram mudança nos hábitos, em função do coronavírus, da quarentena, entre outros pontos, E um ponto importante é sim, o home office, as pessoas em casa, as pessoas mais focadas em produzir o seu próprio alimento, sua própria comida, tentar ter uma vida mais saudável e também por ser um setor defensivo, que é o último. A última coisa que você deixa de cortar nesse momento é a alimentação, é a comida, Você corta os mais supérfluos, a alimentação é um bem necessário. Então, eu venho falando aqui que esse setor, sem dúvida, é um setor muito defensivo, E o Carrefour divulgou hoje os resultados do segundo trimestre de 2020 e foram bem fortes, Então, vamos comentar um pouquinho sobre esses resultados. Vou colocar aqui na tela os dados de vendas totais, Quando a gente olha para vendas em relação ao segundo trimestre de 2019, saiu de 15,2 bilhões para 17,6. E quando a gente fala de supermercados, isso é um crescimento fortíssimo, Então, pensa que a elasticidade de alimentos não é tão forte, Se a gente dobrar a renda do brasileiro, o brasileiro não vai comer o dobro, As pessoas já se alimentam aqui, apesar de ter algum problema de fome, não é vastamente o problema do Brasil, Quando a gente fala de supermercados, um business de margens baixas, tem uma alavancagem aqui e essa receita aqui, esse crescimento de receita é bem expressivo, A gente olha para o Carrefour, com as vendas totais ex-gasolina, venda de gasolina porque eles têm impostos, a gente vê um crescimento maior ainda de 18,3%, pessoal. E aqui quebrando, o modelo de negócio do Carrefour, Então, para quem nunca olhou a fundo, da onde vem a receita do Carrefour, Como é que está pautado o modelo de negócio? A gente está falando aqui de 27% das receitas, vem dos hipermercados e supermercados. Quando a gente fala de atacado, Então, atacadão, o Carrefour tem um atacadão, Que é o sistema de mercados deles para atacado mesmo, Então, tem famílias que compram nesse tipo de supermercados, restaurantes, hoje é um pouco mais difícil, mas é um mercado focado para atacado, preços menores, Você compra em volume, isso representa 54% da receita e 5% vem dos postos de gasolina. Então, muita gente conhece, o Carrefour tem posto de gasolina na maioria dos hipermercados, Então, você tem uma fonte de receita também. Então, vamos quebrar aqui, e vamos olhar como cresceu cada linha de receita quando a gente olha para as vendas do atacadão, Então aqui a gente vê um crescimento de 13,5%, saindo da casa dos 10,4 bi para 11,8, Um crescimento relevante também, mas o mais interessante, é quando a gente olha para o Carrefour Varejo, hipermercados e supermercados. Então a gente vê aqui um crescimento, tirando os postos de gasolina, que eles ficam dentro do lado de varejo, um crescimento de 30% trimestre contra trimestre, 2020 contra 2019. Isso aqui é explosivo, Isso aqui, para pensar em supermercado, é um crescimento muito forte. E como eu disse, isso aqui está em função das mudanças de hábitos, As pessoas estão em casa, elas querem se alimentar melhor, elas deixaram de comer em restaurante, elas estão buscando fazer a própria comida. Isso é uma mudança que veio para ficar em muitos locais, como São Paulo. A gente está observando isso, Grandes empresas adotaram de fato o home office. Então, é uma mudança estrutural e um ganho, um crescimento de receita forte. E quando você pega o modelo de negócio de um supermercado, que tem volume, capilaridade, mas a gente está falando de um business com margens baixas, isso tem um impacto muito forte na última linha com esse crescimento de receita, Você tem uma alavancagem operacional dentro da empresa e isso fica claro quando a gente olha para
para o lucro, né? Então o lucro do Carrefour tri contra tri, né? Então foi esse trimestre aqui no segundo de 2020 foi de 714 milhões contra 408 milhões do trimestre de 2019, no mesmo trimestre, né? Então a gente está falando de um crescimento de 74,9%. Uma porrada, cresceu muito em função desse crescimento de receita, né? Você consegue repassar parte disso para a margem do negócio. Então isso aqui é importante, está chamando a atenção, né, dos mercados, a gente viu uma forte alta, mas como eu venho falando isso faz um tempo, né? Esses setores são defensivos, né? Eu fiz o vídeo falando dos 3 setores defensivos, que eram supermercados, setor de proteínas animais e farmácias, né? Então esse aqui está sendo destaque já na bolsa. Eu gostaria de falar para vocês, né, que parte desses pontos que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, né, principalmente de Carrefour, fazem parte de uma aula dentro do meu curso Top Down. Muita gente me pergunta, né? É o curso onde eu estou analisando o modelo de negócio de cada uma das 74 empresas que compõem o índice Bovespa, tá? Então comecei isso em junho, vou até agosto, todas as semanas fazendo aulas, então já tem 40 aulas. Então quem quiser, eu vou deixar um link aqui embaixo com desconto especial para o pessoal do canal, tá bom? Isso aqui é uma parte da aula que já está disponível lá dentro, já são 40 aulas, mais de 12 horas de curso já sobre o modelo de negócio de cada empresa. Bom, o segundo setor, né, que eu falei aqui também no canal, que eu venho falando, é o setor de farmácias, né, pessoal? As pessoas estão buscando por saúde, né? Cuidados pessoais, vitaminas, qualquer coisa que possa ajudar na cura ou ajudar o sistema imunológico, né? As pessoas estão comprando mais. E a gente vê isso. Então, quando a gente pensa na Hipermarcas, né, a Hypera, que é uma produtora de remédios sem restrição, com restrição e cuidados pessoais, vitaminas, a gente vê isso, tá? Então, ela teve um resultado bom, eu vou puxar aqui e mostrar os dados para vocês, tá? Então, quando a gente fala da Hipermarcas, o que a gente vê? Um resultado relativamente bom, um crescimento de receita líquida, né, de 7,9% no trimestre, né, em relação ao ano passado. E o que a empresa fala? Ela teve uma forte demanda no final do mês de março, que teve um impacto agora nesse resultado. Abril e até meio de maio foi muito parado, em função, as pessoas não estavam circulando, né? Com a melhora das restrições, as pessoas voltaram a circular e do meio de maio em diante já teve um resultado positivo, tá? Além disso, ela conseguiu crescer receita, mesmo num cenário onde as pessoas em abril e maio não estavam indo aos médicos de forma regular, né? Só em casos extremos. Isso impactou de uma forma da venda de remédios restritos. Ninguém tinha receita para comprar alguns tipos de medicamento. Então isso impactou as vendas. Mesmo assim, ela conseguiu se posicionar muito bem. O que chama atenção é a linha de vitaminas e suplementos, né? E toda a parte de healthcare, né, de cuidados pessoais, que também impulsionou o resultado do trimestre. Então, mesmo com um cenário adverso, ela conseguiu entregar e pensar que abril, né, e até meio de maio foi bem parado. Aí, quando a gente olha para o dado de EBITDA, né, que é uma métrica de geração de caixa, a gente vê uma forte alta, tá? Então saiu de 280 milhões para 449, um crescimento de quase 60%. Faço uma ressalva aqui, né, que dentro do resultado dela, dentro do TRE, quando a gente olha para outras receitas, né, a gente sempre vê um número alto ali, de forma até que recorrente. Esse trimestre teve um impacto positivo ali de uma receita de pouco mais de 100 milhões de reais, que é de um pagamento de um ex-controlador da empresa, né, que teoricamente fez, né, tirou dinheiro de forma indevida da empresa. Ou seja, é um fato meio estranho, né? Isso já é antigo. Um ex-controlador acabou pegando dinheiro de forma indevida da empresa e está devolvendo. Então isso tem um impacto, né? Isso aqui acabou ajudando dessa forma aqui no EBITDA. Entretanto, tem sim uma queda de despesa administrativa, uma queda nos custos de marketing que elevaram as margens da empresa, tá? Não é só em função disso, essa linha de receitas, outras receitas, ela é sempre alta, tá? Mas é importante olhar para esse ponto. Bom, e quando a gente olha para o lucro, né? Então aqui o lucro líquido ajustado, a gente vê um crescimento de 17,6%, tá, pessoal? Então, mais uma empresa aqui no setor de farmácias, né, que está se demonstrando sim ser resiliente, né, ser defensiva nesse momento. E o que chama atenção também foi uma alteração
No guidance, né? Então, assim, eles têm as projeções, né? Guidance nada mais é do que a projeção que a empresa tem para o ano. Então, ela tinha uma expectativa de 4,25 a 4,35 bilhões de receita e um lucro por volta de 1,275 bilhões em 2020. Ela ajustou, ela jogou a receita para baixo, então a receita dela deve ficar na casa dos 4 bi, entretanto com lucro de 1,3 bilhão, tá bom? Então ela teve uma queda na receita esperada, entretanto uma elevação na expectativa de lucro, o que é positivo, né? Então ela conseguiu fazer uma lição de casa nesse momento, reduzir custo com marketing e administrativos, que está conseguindo crescer nesses últimos meses. Então tem se demonstrado uma empresa resiliente em todo esse momento, né, pessoal? Eu vou deixar até inclusive aqui o vídeo que eu falo no início de abril, né, desses setores, né, que estão conseguindo mostrar um crescimento de receita, de lucro, de geração de caixa em um momento volátil, né, em que a economia está sendo fortemente impactada. Essas empresas específicas, né, estão atuando em segmentos da economia que estão conseguindo crescer e tem de alguma forma uma receita defensiva. Nesse momento é muito importante estar defensivo, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, o link com o curso top-down e com desconto exclusivo está aqui embaixo e até a próxima. Um grande abraço.